Ó pátria amada, toda salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pátria do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, clarão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda pátria, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde e louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Prestigia. Homenagear o Marcel com uma comenda da cidade de Porto Alegre parece uma das coisas mais automáticas a se fazer, e eu não sei se ele vai concordar comigo, mas apesar dele ter surgido na política em Dois Irmãos, temos o prefeito Gerri aqui representando a bela cidade de Dois Irmãos, prefeito. O Marcel, ele surge em Dois Irmãos como vereador, mas ele aparece para a política na cidade de Porto Alegre. A começar por aquela bela manhã de sol, acho que era um domingo, em que o Marcel foi fazer campanha na Redenção, de posse do seu megafone, acompanhado pela família. Se não me engano, também o meu querido saudoso professor doutor Paulo Flor, foi meu professor no seminário, era pastor, já está com Jesus nos aguardando. Acho que a avó também estava, né? Dona Wanda. E lá no parque surge um dos primeiros vídeos virais, ao menos no estado do Rio Grande do Sul, onde Marcel depois vinha a ser o seu slogan de campanha, somos nós com uma voz, onde o Marcel representa a nossa voz e diz tudo aquilo que nós gostaríamos de dizer para os então donos do poder. E alguém que já era eminente, alguém que já havia surgido para a política, mas ali aparece para a cidade de Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, ali Marcel e suas ideias, e sua vida combativa, é conhecido, recebe 35 mil e uns quebrados de votos, pessoal com 99% das urnas querendo comemorar, ele disse, não, espera, né? Aliás, algumas semelhanças nossas vão ficar ao longo do discurso. Eu comecei pela cidade, já falei que fui aluno do seu avô, somos da mesma igreja, etc.
E nós temos uma outra coisa em comum. Eu e o Marcel perdemos 3 vezes até virar político. Quer dizer, ele havia sido vereador. Isso tu fala em palestra, por isso que eu estou... Eu também perdi 3 vezes, era suplente, o Marcel era primeiro suplente. E o Marcel assume esse mandato como suplente. Ele não é o primeiro liberal, está aqui o Rachevski, que conta que do tempo que os liberais cabiam numa Kombi, há 40 anos, fundaram o Instituto Liberal. Mas como parlamentar, talvez o Marcel é o primeiro a se assumir de direita liberal. Quando ser de direita, ser liberal era feio nesse país. Não foram poucas as vezes que no telão da Assembleia Legislativa eram 54 votos, provavelmente para aumentar algum salário, para eleger algum político do PT na mesa, e 1 voto contrário de Marcel. As bolinhas do CEPERS também muito lhe perseguiam. Hoje tem vidro, né? Perdeu um pouco a graça, mas enfim. Também na cidade de Porto Alegre. Depois, quando uma presidente que cometera crimes de responsabilidade fiscal caiu, foi impeachmentada, também em Porto Alegre o deputado Marcel foi às ruas, especificamente no Parcão, para, digamos assim, comemorar o livramento que a República estava tendo naquele momento. Depois, frente ao seu mandato, deputado federal mais votado, aí sim, Brasília, agora já em segundo mandato, e, se Deus quiser, senador da República daqui 3 anos. Minha esposa Aline, que está aqui à frente, conhece o Marcel, inclusive, há mais tempo que eu, dos congressos da Juventude Luterana. Pasmem os senhores, o Marcel já foi cabeludo. Não sei se chegou a ser hippie, mas o Gerry está sinalizando, o Gerry conheceu essa fase. Eu já peguei ele de cabelo comportado, a Aline ainda pegou a parte que o Marcel puxava seu violino, entre uma palestra e outra do Congresso Luterano de Jovens, ele lá tocando e cantando as músicas. Falando em igreja luterana, falando em teologia, eu sou teólogo, eu me lembrei, Marcel, de uma frase que Martinho Lutero dizia muito, a seu tempo. Ele dizia: separem as melhores pessoas, naquele contexto os melhores meninos, mas as melhores pessoas para trabalharem na igreja, bispo, padre, pastor, e no governo. Pois são as 2 áreas, governador Zema. Lógico, Lutero era na terra, numa época medieval, ainda separação igreja e Estado não existia, mas na visão do reformador, os melhores tinham que estar nas 2 áreas que governavam a vida. E quando eu olho para o Marcel, eu vejo que Lutero tinha razão há mais de 500 anos. Quando eu olho para o Camozato, quando eu olho para o Romeu, quando eu olho para o Ricardo, quando eu olho para o Ramiro, quando eu olho para o Mitrô, mas quando eu olho para os quadros políticos, não só do Novo, mas esses nominados aqui, a gente vê, professor Raul, meu professor de música, coitado, teve trabalho, não aprendi muito, mas também prestigia aqui. Quando a gente olha, 500 anos depois, os quadros que estão de frente a nós, os prefeitos também, prefeitas, a gente vê que Lutero acertou na mosca. Os melhores, as melhores pessoas precisam estar na política, no governo, nos quadros públicos, nas escolas, nas universidades. Por um tempo, nós, do centro para cá, para a direita, nós nos abstivemos. Achamos que política é coisa do diabo. Aliás, tem um livro muito bom na praça, viu? Recomendo aí. Política é coisa do diabo, né? Um livro bom aí que lançaram. E eu lembrei também, Marcel, e essa é uma disrupção de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o primeiro pensador, teólogo da Idade Média, a criar o conceito de vocação. A palavra em alemão, se não me trai minha memória, é Beruf. E aí Lutero, quando vem com o conceito de vocação, Beruf, ele vai dizer que todas as vocações, não só as clericais, são agradáveis a Deus.
a vocação da política também. E cito isso, Camusato, cito essa fala de Martinho Lutero, porque ao olhar para o Marcel, eu tenho certeza que todos nós vemos alguém vocacionado. Seja você cristão ou não, eu posso pegar pela teologia, você pode pegar pela questão intelectual, racional, da capacidade do Marcel, 2 faculdades, 2 mestrados, dorme às vezes um pouco também, com tanta coisa que faz. Mas o Marcel serve por vocação. Afinal de contas, ele podia ter ido de vez para a Holanda, mas ele escolheu, eu não quero viver, acho que todos vocês conhecem essa frase, né? Eu não quero viver em outro país. Eu quero viver em outro Brasil. E somente alguém vocacionado, repito, seja o cristão que olhe e vê, Deus botou nesse cara a vocação no serviço da política. Seja você pelo lado racional e intelectual, esse cara é preparado, esse cara é bom. Vereador Ramiro Rosário, a quem já considerei à parte, já está aqui sinalizado para também fazer a sua homenagem. Dona Denise, a senhora que é mãe da peça rara aí, né? Vários filhos, cada um com uma vocação, e a este nós temos a vocação de ser nosso líder, de ser nosso representante. Vemos nas redes sociais as pessoas falando, pela primeira vez o meu voto não foi em vão. Pela primeira vez o meu voto dado a Marcel van Hatten valeu a pena. Esse me representa. E por fim, deputado Marcel, essa comenda lhe fica bem nas mãos, porque o senhor é um defensor da liberdade. O senhor é um defensor de todas as liberdades. Eu considero a liberdade religiosa a mãe delas todas. Se você pode dizer e confessar o que crê, você pode dizer todo o resto. Mas liberdade econômica, liberdade de ir e vir, ainda mais em tempos tão sombrios, em tempos onde as pessoas têm medo, presidente Eduardo Ribeiro, presidente nacional do Novo, que também nos dá a honra da presença, em tempos sombrios, talvez medievais, citei Lutero recém, Lutero foi condenado à fogueira, vereador Romeu Zema, onde tantos brasileiros estão sendo condenados a uma fogueira, a fogueira do excesso, do não devido processo legal, muitos pelo crime de opinião. Mas como é um dia de festa, de congratulação, da maior e mais alta comenda que essa casa pode dar a alguém, quero ressaltar esse lado bom, do Marcel batalhador, do Marcel que nos representa, do Marcel que trabalha pelas liberdades, do Marcel que em Brasília trabalha pelo que é correto, do Marcel, que não afrouxa os garrão, como diria o governador, o gaúcho mais chuco, não afrouxa os garrão, e de alguém que, se Deus assim permitir e nós trabalharmos muito, vamos eleger senador. Porque na Casa Alta da República, e aqui vai um outro jargão, é que a porca torce o rabo. Essa é do meu Paraná, não sei se se fala aqui no Rio Grande do Sul. É no Senado que nós veremos aí realmente o Marcel podendo, inclusive, mexer nas estruturas da República. Mas esse é um outro papo. Por isso, e convido já o vereador Ramiro Rosário para se aproximar para a parte, por isso, Marcel, essa comenda lhe cai bem. Olha quanta gente que gosta de você, que admira você, famosos, anônimos, eleitores, crianças, jovens há mais tempo, já com cabelo grisalho, gente das Minas Gerais, o nosso querido governador, que fez o possível na sua agenda para estar aqui fazendo essa homenagem. Pois bem, Marcel, siga firme, siga forte, que a graça e o amor do Pai, a graça de Cristo e a comunhão do Santo Espírito estejam sempre no teu coração e na tua mente, que tu trabalhes sempre pela liberdade, mesmo quando ela estiver ameaçada. O preço da liberdade é a eterna vigilância, e continue a ser nós todos com uma só voz,
Somos todos Marcel. Parabéns e que Deus te abençoe. Nosso homenageado, amigo de tantos anos, deputado Marcel Van Hatten, deputado Felipe Camozzato, nosso vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, e Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que hoje nós recebemos aqui na cidade de Porto Alegre de forma tão valorosa, tão feliz em poder te ter aqui entre nós e mostrando a importância que Marcel Van Hatten tem, não apenas para a cidade de Porto Alegre, para o estado do Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil. TJ, eu nunca imaginei que eu ia utilizar esse microfone aqui para ler um trecho, uma escrita de um famoso esquerdista brasileiro, mas farei. Que escreveu, que compôs a seguinte música: hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda olhando de lado, falando de lado e olhando para o chão. Você que inventou esse estado, que inventou de inventar toda a escuridão, você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. O mundo é cíclico, e essa letra de um esquerdista, ela é muito atual para os tempos sombrios, como bem disse o TJ, que nós estamos vivenciando. Um Brasil onde a censura está cada vez mais presente, e já falamos sobre ela aqui, nesta semana, diversas vezes, Tiago, aqui do nosso pequeno parlamento municipal, para buscar reverberar para o mundo o que está acontecendo. Agora imagine se nós não tivéssemos vozes como a do melhor deputado federal do Brasil, Marcel Van Hatten. Tudo o que está acontecendo no nosso dia a dia, toda tentativa de censura, toda tentativa de calar os opositores, toda tentativa de perseguição, talvez fosse muito mais exitosa se nós não tivéssemos quem fale por nós e quem age por nós. Marcel, semana passada, foi aos Estados Unidos buscar mostrar ao mundo o cerceamento das liberdades, o rompimento do Estado Democrático de Direito que está acontecendo aqui no Brasil. Em breve irá para a Europa com a mesma pauta. Porque ele não se contenta em cuidar do seu mandato, ele não se contenta de pegar emendas e contemplar municípios como faz, e o faz bem, tem que fazer, mas ele sabe que a responsabilidade que Deus deu a ele para nos representar é muito maior do que as quatro paredes do teu gabinete, Marcel. A tua responsabilidade de nos representar, ela já se mostrou há muitos anos atrás, desde o tempo da juventude luterana, luterano também sou, passamos pelo movimento estudantil, Marcel, muitas madrugadas colando cartazes para tentar derrubar a esquerda no DCE da URGS, e hoje é um orgulho enorme poder ser teu colega de partido, ser teu amigo, mas muito especialmente ser representado por ti em Brasília, hoje na Câmara dos Deputados, espero que em breve no Senado, para tu poder seguir fazendo a diferença e sendo de fato a nossa voz. A cidade de Porto Alegre te abraça através das mãos do nosso amigo Tiago Albrecht, com a sua mais alta comenda, reconhecendo a tua trajetória, reconhecendo o teu valor para todo o nosso país e o país onde nós queremos criar os nossos filhos. Obrigado, Marcel, por tudo que tu faz pela gente. Parabéns, TJ. Bom, boa tarde a todos. Não vou me estender nos cumprimentos a todas as autoridades. Afinal de contas, são muitos que estão aqui, Marcel, todos atendendo ao convite do Tiago. TJ escolheu muito bem a homenagem. Governador de Minas, Romeu Zema, nos prestigia, vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, e tantos outros. Para dar só um curto depoimento, é interessante esses momentos de poder homenagear alguma figura, porque a gente pode lembrar um pouquinho da trajetória dela e contar aquilo que ela não diz nas redes sociais, né? Dias atrás nós estávamos aqui fazendo outras homenagens e eu falava sobre outras lideranças que são muito importantes nesse momento que o Brasil vive, mas o Marcel, talvez às vezes no dia a dia, Marcel, da tua intensidade, né, como o TJ bem colocou, né, a gente desconfia que tu não dorme, não repare nisso, mas uma grande lição que a gente aprende, especialmente na política, mas também nas empresas, e tem muitos empresários aqui, muitas lideranças de diversos setores, é que o bom líder forma novos líderes.
E lá atrás, quando eu cursava a faculdade de administração, na Federal do Rio Grande do Sul, eu lembro de um alemão, na época eu dizia que era um alemão, depois descobri que era holandês, ficava, Denise, atordoando os alunos da administração para votar numa tal de uma eleição do DCE. E ninguém sabia de onde era, porque ele não era da graduação, ele estava fazendo cadeiras da pós ali já e circulava entre os alunos da graduação. E atormentava todo mundo para votar. É importante, vai votar. E os alunos da administração não se metiam com política, porque ninguém era ali, todo mundo estava interessado em estudar, né? Então, a gente sabe que numa universidade federal, quem está interessado em estudar não se envolve com o DCE. Era essa a praxe em 2005, 2006, né? Mas o Marcel insistia, lá pelas tantas, alguém me disse, não, esse aí é o tal do Marcel, né? Foi vereador em Dois Irmãos com 18 anos. Acabou que, num belo dia, eu resolvi que era importante votar, porque eu vi que os caras da eleição, da chapa de esquerda, que brigavam entre si, porque era a chapa do PCdoB, concorrendo com a do PT, concorrendo com a do PSOL. Olha que maravilha. Uma democracia plena, né, Diogo? E aí surge uma chapa que não tinha uma identidade partidária, que era de alunos que queriam estudar e queriam um diretório para os estudantes. E eu falei, nossa, depois que eu conheci isso, eu falei, eu preciso ajudar esses caras. Vou ajudar o tal do alemão que enche o saco de todo mundo. Acabou se tornando meu amigo. E quem diria, anos mais tarde, o Marcel dizia que ele entrou para a política antes de surgir o Novo, virou deputado antes de surgir o Novo. Mas o que ele não sabe é que ele ajudou a criar o Novo. Porque se eu fui um dos fundadores do Partido Novo no Rio Grande do Sul, eu só o fiz como voluntário, porque lá atrás eu conheci um holandês chato que falava que era importante votar na eleição do DCE. E quantos outros nós estamos vendo aqui que tiveram uma sua decisão de se envolver com política por terem em algum momento cruzado o teu caminho? Tem vários prefeitos aqui da região metropolitana e do Vale dos Sinos, tem vários vereadores, inclusive de outros estados, tem vice-prefeita de Joinville, governador, vice-prefeito de Porto Alegre, deputado estadual. Quantas lideranças tu ajudaste a formar? Se o Partido Novo hoje existe, é porque houve Marcel Van Hatten lá atrás que inspirou também as lideranças que lhe convidaram a vir compor os quadros desse partido. Portanto, era natural que tu viesse para o Partido Novo. E eu, desde que me tornei um voluntário do Novo, e depois aceitei ser candidato, e me elegi como primeiro parlamentar do partido, em 2016, na sua história, sempre tive como missão, e eu falo isso para todos os nossos pré-candidatos que estão aqui também, que a minha missão na política é formar novos líderes, porque eu aprendi com o Marcel de que é assim que a gente transforma efetivamente a política. Então, o mínimo que nós podemos fazer, Marcel, é reconhecer esse teu trabalho. Se o Ricardo está lá na vice-prefeitura e ajudou a construir uma gestão que fez privatizações, concessões, que teve votos de parlamentares liberais e conservadores, do Partido Novo e de outros, é porque lá atrás tu convidaste ele para estar contigo na Assembleia Legislativa, porque ele esteve, em algum momento, tocado também na sua trajetória, ou porque a gente tinha um grupo político pluripartidário, né, Ricardo, disposto a enfrentar a batalha pelas ideias corretas. E nós precisamos cada vez mais multiplicar essas lideranças. Então, nada mais justo, Marcel, pela diferença que tu fizeste para Porto Alegre e a partir de Porto Alegre, não apenas de Dois Irmãos, e hoje tu faz a partir do estado do Rio Grande do Sul, mais recentemente a partir do Brasil, é um exemplo e inspiração para todos nós. Parabéns pela homenagem, parabéns, TJ, pela escolha, e muito obrigado por todo o teu trabalho em prol do Brasil. Sessão festiva permite, o senhor me dá essa liberdade? Embora a gente goste do Estado de Direito, goste de cumprir as regras. Concedido, vice-prefeito. Obrigado. Primeiro, muito boa noite. Marcel, meu amigo, acho que tantos já disseram aqui, a gente tem uma relação de amizade, eu vou contar também algum que outro caos aí do passado, mas Camozato, amigo também, Tiago, amigo novo, governador Zema, bem-vindo a Porto Alegre, agradecemos a sua presença, meu nome, em nome do prefeito, a sua visita no South Summit hoje experimentamos, inclusive, lá no South Summit, os já lendários queijos mineiros e os ainda em crescimento, vinhos mineiros também, que para a nossa Serra Gaúcha aqui, trazem boa companhia na produção vinícola. Mas, muito mais do que isso, governador, a gente tem acompanhado aqui
a sua condução do Estado de Minas Gerais com muito apreço, com muito carinho e com, em certos momentos, uma certa inveja também do povo mineiro, porque admiramos muito a sua linha, a sua condução, e o senhor saiba que vai ter aqui sempre amigos, seguidores, apoiadores nas demais caminhadas políticas que o senhor ainda tem pela frente, que nós torcemos que sejam muitas e que, em alguma circunstância do futuro, o senhor nos dê também a honra que dá ao povo de Minas Gerais de poder votar no senhor. Dito isso, e eu ouvi a imprensa aqui fora, eu também fiquei feliz de ter a oportunidade de fazer várias frases de duplo sentido nesse momento, que eu sou desfiliado, eu sou um agente, um quadro técnico apartidário, né? E, obviamente, que a imprensa já veio aqui me indagar a natureza da minha presença aqui. Eu estive em diversos eventos do Partido Novo, diversas vezes, pelo carinho, Ramiro, ideológico, pela proximidade de ideias que eu tenho, pelos amigos que eu tenho, e sempre vim em representação de partido, enfim. Hoje não represento mais do que a mim mesmo e, claro, na vice-prefeitura, o prefeito que te manda, Marcel, um abraço. Não pôde estar aqui porque ficou no encerramento do South Summit. Quero saudar também o presidente nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, obrigado pela presença também engrandece essa casa, o presidente Mitrô, da fundação do partido, e, em seus nomes, quero saudar toda a audiência nessa noite. Eu conheci o Marcel, acho que naquele ano de 2014, foi? 13, na eleição? 2014. Na verdade, eu já conhecia o Marcel do Fórum da Liberdade. O Marcel frequentava o Fórum da Liberdade e, como audiência, né? E, embora a conferência de abertura do Fórum da Liberdade sempre reúna muitos agentes políticos, dona Denise, a maioria vai embora quando acaba a conferência de abertura. E o Marcel ficava para assistir o fórum inteiro. E a gente se conheceu e, naquele ano de 2014, ele ia concorrer a deputado estadual. E eu era recém-ex-presidente do IEA. E tive muita alegria de, como apoiador, acompanhar a campanha dele. Foram 30... Marcel, quantos votos tem que fazer? Uns 35 mil, acho que dá. Mas, assim, tinha concorrido antes, né? A gente olhava, olha, tem um caminho para crescer aqui. 35 mil votos é bastante voto. Pensa em um estádio de futebol com 35 mil pessoas, né, que você tem que fazer, no dia da eleição, cada uma daquelas 35 mil pessoas saírem de casa pensando em você, com o seu número, para ir votar, para te fazer deputado. E foram 35.345, se bem me lembro, Marcelo, posso estar errado, mas como cada um foi chorado e peleado ali, o Marcel ficou como primeiro suplente e veio a assumir o mandato de deputado estadual. E aí eu era advogado, estava feliz no meu escritório, ganhando dinheiro, em paz, e o Marcel me disse assim, Ricardo, vai ser meu chefe de gabinete. E eu, na hora, disse, Marcel, claro que não. Essa política é para louco, estou fora disso, feliz de ter te ajudado, estamos juntos. E o Marcel não sossegou, e a gente foi conversando, e um dia eu disse para ele, Marcel, eu vou porque eu sempre gostei de política, nunca tive coragem de botar a mão nisso aí, e eu quero ver mesmo se dá para fazer política sem perder a ética, sem perder a vergonha na cara e sem perder o apego às ideias, aos princípios e os valores. E se eu estou aqui hoje, Marcelo, é porque dentro do teu gabinete eu vi exatamente esse exemplo, de alguém que nunca negociou princípios e valores, que soube construir o respeito das pessoas, dos eleitores, e tu só cresceu a cada oportunidade que teve de exercer um mandato, e um
um agente político que anda na rua e ouve que as pessoas param, na era do hashtag não me representa, quando as pessoas param o Marcel na rua, elas dizem, Marcel, tu me representa, tu carrega a minha voz e tu faz com que eu tenha esperança no futuro do Brasil. Então, eu tenho, Marcel, muito, muito orgulho de ter começado e continuado a minha caminhada na política por provocação tua, pela oportunidade que tu me deste, pelo convencimento que tu fez aqui naquele momento e que me dá, eu acho, o direito de dizer que eu sou um aprendiz teu, apesar de um pouco mais velho. O Marcel vai lembrar também que eu tinha a barba preta quando eu fui trabalhar no gabinete dele. Depois que a gente começa a pedir voto, fica um pouco mais castigado, né? O Marcel tinha cara bem mais de guri, né? O Congresso maltrata, né? Mas, Marcel, obrigado. Obrigado por abrir essa oportunidade para mim, como para tantos outros que estão aqui. Naquele momento, a campanha do Marcel era principalmente sobre liberdade econômica, que faltava no Estado, sobre conter os avanços da esquerda, sobre conter o tamanho do Estado, fazer um Estado caber no bolso, sobre enfrentar os corporativismos que corroem a máquina pública de dentro, sobre o combate à corrupção, que virou o maior tema do Brasil logo em seguida, no impeachment da Dilma Rousseff e no processo que levou à prisão Lula. E o Marcel fez isso com maestria. Mas quis Deus, ou quiseram as circunstâncias, se é que é a diferença, que a pauta do Brasil mudasse. Porque a tudo isso que eu disse de liberdade econômica, de enfrentamento do tamanho do Estado, de fazer o governo caber dentro do bolso do cidadão, de respeito, de atenção com o contribuinte, se somou talvez a maior crise constitucional, seguramente desde a redemocratização. E a luta, Marcel, que tu tens hoje é muito maior, porque tu estás lutando pela liberdade num sentido ainda mais amplo e mais profundo. Tu estás enfrentando, talvez, a batalha para reconstitucionalizar um país que parece ter abandonado o Estado de Direito e a constitucionalidade. O maior desafio político, seguramente, das nossas gerações, dessa geração, desde a redemocratização. E que encontra o Marcel no lugar certo no Congresso Nacional, porque é lá que está o maior desafio da República hoje. É conter, e se vier outro processo para mim que venha, porque eu preferia que nós não fôssemos mártires da liberdade, Marcel. Mas, se nós ainda queremos a representação das pessoas, nós temos que dizer o que todo mundo, no fundo, sabe. Que o momento que o Brasil vive é o de conter a tirania que nasce quando o Supremo Tribunal Federal se alia ao Poder Executivo para destruir os direitos individuais de um país. E a tua coragem, Marcel, ela nos contamina a todos. A tua coragem na tribuna nos contamina a todos, a todos. Não é à toa que tu tem a liderança, que tu tem o espaço, que tu tem a representatividade que tu tem, é porque tem valores, dona Denise, porque isso vem de casa, tem valores, tem compromisso e tem a mesma honradez que tu teve desde o primeiro dia que eu entrei no teu gabinete, né, para aprender a fazer um pouco de política. Então, é com muito, muito orgulho, Marcelo, que eu estou aqui hoje para te dizer que eu vou estar contigo sempre. E não é de partido que eu estou falando. Eu estou falando dessa batalha que nós compartilhamos, Camozato, Tiago, Ramiro e outros, Zema, governador, que nós compartilhamos, que é o amor pela liberdade e o nosso dever público de restaurar a liberdade no Brasil. Eu vou estar sempre contigo. E acho, Marcel, que tu tem que... a Constituição reservou um espaço de poder, um papel muito relevante para o Senado da República na contenção dos desmandos da Suprema Corte. O nosso sistema
de freios e contrapesos, reservou a maior força de contrapeso à Suprema Corte para o Senado da República. E eu faço votos, Marcel, de que tu possa estar dando teu próximo passo, uma eleição que eu sei que é dura e que é difícil, mas que tu possa estar no espaço em que tu mais força vai ter para representar esse momento constitucional, para nos representar nesse momento constitucional que o Brasil vive. Eu torço muito para te ver no Senado da República, apesar de o Senado vem de senil, a palavra, né, dos senhores mais velhos, né? A idade tem a ver com isso, apesar da tua idade de ser um jovem, Marcel. Eu fico feliz que o Brasil emendou a sua Constituição e que tu pode exercer essa maturidade que tu tem com pouca idade no Senado da República. Eu torço muito para isso, tá? Como cidadão. E eu não podia terminar, tendo o governador Zema aqui, sem usar essas palavras que eu sou fã, que eu adoro, e que falam um pouco de um momento da Inconfidência Mineira, ou da conjuração, como se só ia chamar hoje, né? Em que lutar pela liberdade era algo que precisava ser feito às escondidas, atrás das paredes, né? Como disse Cecília Meirelles no Romanceiro 24, Romance 24 do Romanceiro da Inconfidência. Através de grossas portas, sentem-se luzes acesas, e há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras. O que estão fazendo tão tarde? Que escrevem, conversam, pensam? Mostram livros proibidos, leem notícias nas gazetas, terão recebido cartas de potências estrangeiras, antiguidades de Nimes em Vila Rica suspensas, cavalo de Lafayette saltando vastas fronteiras. Ó vitórias, festas, flores das lutas da independência. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique, mas ninguém que não entenda. Parabéns, Marcelo. Plenário é isso. Política é isso. Esse plenário aprovou essa comenda e eu não posso ficar mais feliz nesse momento, porque foi indicada pelo meu amigo, Tiago Albrecht. Eu, olhando para você, Tiago, e olhando para o teu mandato, e olhando para a tua atividade, olhando para tudo que você faz, pelos porto-alegrenses, só posso dizer que tenho orgulho de poder, de alguma forma, ter incentivado a tua participação na política lá atrás, ter incentivado a tua candidatura, continuar te incentivando no teu trabalho e agora perceber o quanto você é querido também por todos, pelo resultado daquilo que você faz. Muito, muito obrigado por tudo. Parabéns a você. E eu queria aproveitar esse momento, estou com vocativo aqui na frente, mas está absolutamente todo riscado aqui, porque para mim o mais importante, quando eu li o vocativo, Tiago, ou vereador Tiago, nesse momento é fazer algumas menções, mais do que um discurso, e dou tantos, todas as semanas, quase todos os dias, é fazer o reconhecimento àqueles que aqui estão. Essa comenda, ela tem história, tem a sua importância máxima em virtude de ser a maior honraria concedida por esta egrégia casa legislativa. Ela tem sua importância por ter sido aprovada no plenário. Ela tem sua importância em virtude da pessoa que recomendou, Tiago Albrecht, mas ela adquire uma importância ainda maior no momento da sua entrega, quando vemos quem acompanha a condecoração.
Governador Romeu Zema, o tempo na sua agenda é tão escasso, mas tão escasso que eu não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui na tarde de hoje. A sua presença, a permanência, o seu discurso. Mas também, mais do que tudo isso, o seu trabalho pelos mineiros, reconhecido por todos os brasileiros pela repercussão positiva da recuperação de um Estado falido, quebrado, em virtude da política, não dos cidadãos, não dos mineiros. E que o senhor, governador Romeu Zema, ou Romeu, eu tenho a alegria de poder citar todos aqui, chamá-los todos pelo nome, os brasileiros reconhecem o trabalho que o senhor tem feito pelos mineiros, convidando para todas as partes do Brasil, inclusive para falar aqui no South Summit. Só no Rio Grande do Sul esse ano já esteve 2 vezes, e não faltam convites para voltar, e que volte breve. E com certeza o símbolo do seu trabalho será ainda mais reconhecido pelo povo brasileiro, pode ter certeza disso, e espero que logo mais aí à frente, já em 2026. Eu quero aproveitar e dizer também a meu amigo o deputado Felipe Camozato, outro que chama pelo nome, Felipe, há muito tempo, mas mais por Camozato, porque é como ele é mais conhecido também. Que vê-lo aqui fazer essa menção na tribuna da Câmara de Vereadores, por tanto tempo ocupado por ti, 1 mandato e meio, aquilo que fez parte da minha trajetória, que foi a participação no Diretório Central de Estudantes da URGS, como uma forma de estímulo e de incentivo a que você depois não só votasse naquela eleição em que a Cláudia Thompson, que está aqui também, participou, e tantos outros, Guilherme Basso, que está aqui também, e talvez vou falhar porque não vou conseguir citar a todos, demonstra como aquele pedido para que as pessoas, os jovens, os estudantes não se omitissem, foi seguido não só na eleição para o DCE, mas também depois, quando se decidiu entrar na política, ser vereador, e hoje é deputado estadual, e o melhor deputado estadual que nós temos na Assembleia Legislativa. Parabéns pelo teu trabalho, Felipe Camozato. Ricardo Gomes, vice-prefeito de Porto Alegre. Que orgulho que eu tenho, é quase difícil de explicar o sentimento que eu tenho quando uma pessoa fala em ti como vice-prefeito de Porto Alegre, porque eu lembro, e obviamente somos jovens, mas ele abriu o voto dele, GR, para mim, na primeira eleição que votou para deputado estadual pelo Orkut. E aquilo me deu um orgulho naquela época, por ele ter sido o tal do presidente do Instituto de Estudos Empresariais, que tanto ajudou na minha formação, que é só superado hoje pelo orgulho de vê-lo sentar na cadeira de vice-prefeito de Porto Alegre, com apoio também de tantas pessoas que reconhecem no teu trabalho, um trabalho honrado, digno, e de alguém que, da mesma forma, não perdeu e não negociou os seus princípios e valores por nada. Parabéns, Ricardo. Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu vou rapidamente... Deputado Marcel, me desculpe a interrupção, mas o outro evento vai acontecer concomitante em outro auditório, por isso Vossa Excelência dispõe. Rasguei o regimento aqui, o senhor dispõe do tempo que for necessário. Fique à vontade. Começa às 19h? Lá de lá, sim, mas aqui o senhor pode ir. Quem quiser ir para lá, fique à vontade às 19h. Só para lhe dizer que o senhor tem o tempo que precisar. Hoje quem tomou a propriedade aqui fomos nós, então. GR, prefeito de Dois Irmãos, da mesma forma, foi meu candidato a vereador, junto com a professora Eliane Becker, os dois jovens candidatos a vereador em Dois Irmãos, nas eleições seguintes à minha, e hoje é prefeito da cidade de Dois Irmãos, pelo Partido Progressista, ao qual me filiei lá na cidade, a convite do Agnello Seger, que está aqui também, e que em nome dele quero saudar todos os empreendedores aqui presentes, que não se omitem e também participam da vida pública.
Gerry, é uma alegria estar aqui com vocês dois e com Alain Caldas, que está sentado aqui também, que foi meu chefe no jornal Dois Irmãos, editor do jornal e grande incentivador desde antes que eu fui eleito vereador na cidade. Dois Irmãos, né, Gerry? É parte da grande Porto Alegre, como todos brincam quando são de cidades menores, Porto Alegre, que na verdade é parte da grande Dois Irmãos. Ivoti e Mo Reuter aqui presentes, com a prefeita Carla e o prefeito Marte, que me perdoe, e obrigado pela presença de vocês. Mas é também esse sentimento que nós temos de proximidade com a capital de todos os gaúchos e que me faz me sentir porto-alegrense também. O porto-alegrense tem uma certa dificuldade em ver proximidade com muitos municípios na volta. Gravataí muitas vezes é longe, Cachoeirinha do outro lado, Dois Irmãos então é interior. Para nós é um pulinho, são apenas 60 quilômetros daqui do lado. E quantas pessoas, Ricardo, porque apoiaram tantas vezes na campanha, tiveram, e você também, em Dois Irmãos lá, ajudando nas nossas campanhas, nas nossas sedes lá. Então, muito obrigado pela tua presença, Gerry, isso representa muito para mim, e eu quero te agradecer em teu nome também, saudar todos os filiados do Partido Progressista, que tão bem sempre me acolheram, e até hoje, ótima relação temos. Meu problema é muito mais com o PP lá de cima. O daqui, felizmente, mantemos excelentes relações. Então, eu quero agradecer porque ali começou. Não fosse o convite para participar da política lá atrás, como candidato a vereador, Agnello, eu não estaria certamente hoje em Brasília como deputado federal. E aos membros do Partido Novo aqui presentes, eu quero saudar o presidente nacional, o Eduardo Ribeiro, e o estadual, Marcelo Slaviero, e o meu ex-colega Tiago Mitrô, deputado federal da legislatura passada. Quero agradecer pela oportunidade que deram a mim e a tantos outros brasileiros que não se sentem representados pelo sistema partidário hoje vigente no Brasil, que não permite a organização de partidos políticos no nível local, não permite que nós tenhamos um federalismo de verdade no país e, por isso, acaba concentrado na mão de pequenas lideranças, oligarquias, para não dizer máfias ou quadrilhas, que se locupletam do bem público, servem-se dele e não servem ao público. Obrigado por essa oportunidade que o Novo dá a tantos e, mais uma vez, repito aquilo que eu digo muitas vezes, governador Romeu Zema. Nós estamos num partido onde temos a tranquilidade de atuar porque olhamos para o lado e as pessoas têm ótimas intenções e ficha limpa. Podemos, às vezes, discordar aqui e ali, mas nós sabemos que estamos num time coerente, correto, mas admira muitas vezes ainda mais quem está na política num partido como um Novo, quem se dispõe a concorrer por outro, também de forma idônea, com ficha limpa e com princípios e valores corretos, apesar das companhias que tem ao seu redor. Gosto de fazer essa menção porque a política não é feita de um partido só, a política é feita de muitas visões, como eu disse no início da minha fala, a política é feita de muitos dissensos e também de muitas pessoas que querem fazer o melhor independentemente de onde estiverem. Percival Pugina, em teu nome, muito obrigado mais uma vez, também me apoiou desde as primeiras eleições a deputado estadual. Não preciso nem dizer quem é, nem porquê, estou saudando ele, as palmas já falam por si. Percival, em teu nome, quero agradecer aos demais conselheiros que vejo aqui presentes, que são conselheiros do meu mandato, pessoas que já me acompanham há tanto tempo e que demonstram também esse profundo comprometimento com a política e com o bem comum, porque apesar de estarem em atividades não necessariamente ou diretamente ligadas à política, mesmo assim, dela participam. Muito obrigado, Pugina, muito obrigado aos demais conselheiros aqui presentes. Conrado, meu chefe de gabinete, em teu nome, a toda a equipe, a minha, a equipe do Tiago e de todos os demais que ajudaram a fazer esse evento, mas mais do que esse evento, que é apenas um, como disse o Tiago, que nem sabia que tinha perdido cabelos depois de trabalhar comigo, achei que fosse por outros motivos. Não é fácil o nosso dia a dia e é merecido o reconhecimento a cada um de vocês que fazem esse trabalho de nos dar o suporte com a competência que lhes é
característica. Muito obrigado, Conrado. Aos pastores, Raul Blum, Reinaldo Lidke, suas famílias da Igreja Luterana. Reinaldo, inclusive, pastor, eu perguntei para o Tiago se era Reinaldo ou Renaldo, me deu aquela dúvida na hora, e ele, do jeito, como ele sempre fala, é King Naldo. Aí eu entendi bem que era Reinaldo mesmo, né? Então, obrigado pela presença de vocês, representando esse importante elemento que é a fé, na separação que nós temos entre igreja e Estado, que Martinho Lutero, como bem aprendi com o Tiago Albrecht, falava muito mais do que em separação, em distinção, ou seja, são dois reinos, são distintos, mas não estanquemente separados, se eu aprendi bem, professor. É muito importante que aqueles que são cristãos de verdade participem da política e deem o seu testemunho. E como está fazendo falta isso hoje no Brasil, e por isso reconheço na presença de vocês a importância de termos mais políticos, né, Otto, que sejam também cristãos, ou mais cristãos que sejam também políticos. Pode aplaudir, não sei quem gritou, mas pode aplaudir. Isso aí. Eu tenho uma ligação com essa cidade, com a cidade de Porto Alegre, que começou tanto com a URGS, com a Universidade Federal, como também com a participação no Fórum da Liberdade, que foi para mim a formação fundamental. A URGS talvez não tanto. E esses são os dois mundos, Alain, que nós temos hoje no Brasil, na verdade, né? O mundo acadêmico, que representa, infelizmente, o próprio establishment, a forma como as coisas são feitas. É lógico que temos muita gente de direita também na academia, muito até exagero, mas tem bastante que tenta lá sobreviver no dia a dia. E nós temos iniciativas como o do Instituto de Estudos Empresariais, do Fórum da Liberdade e outros que nos fazem chegar aos grandes centros, muitas pessoas do interior, para aprender melhor aquilo que é política, o que é liberdade, que nós tanto precisamos no Brasil, coisas quais não temos acesso nas cidades menores. E para mim foi fundamental eu ter essa participação da política aqui em Porto Alegre, via Diretório Central dos Estudantes, política representativa, seja bem dito, e não política ideológica, apesar de defendermos sempre muita liberdade, porque aquele momento era o momento da quebra da omissão. Momento da quebra da omissão das pessoas ou dos jovens, dos estudantes que, como disse o Camozzato, queriam apenas estudar, buscar o seu diploma e não se envolver com DCE porque era coisa suja, era coisa que não se fazia. E enquanto nós temos essa visão da omissão muito forte no nosso país, ou enquanto a tínhamos, governador Romeu Zema, você começou com 54 anos, ou seja, pouquinho tempo atrás, na política, enquanto nós tínhamos essa visão, as coisas não andavam. Hoje nós temos outro cenário no Brasil. E é um cenário que, se nós pensarmos sob o ponto de vista de quem está hoje no poder, é claro que nos desanima. Eu digo no poder em Brasília, sentado na cadeira da presidência da República, por exemplo, poderia dar outras fontes, como o Supremo Tribunal Federal, que já não é mais tribunal jurídico, mas político, e assim por diante. Mas quando olhamos para quem está participando efetivamente da política na base, também na Câmara dos Deputados, até mesmo no Senado, mesmo sem maioria, nas Assembleias Legislativas, nós vemos que andamos muito, não é, Ricardo? Muito. Eu lembro quando comecei lá atrás, a primeira vez que concorri como vereador na cidade de Dois Irmãos, quando decidi me filiar e ser candidato, meus pais, minha mãe que está aqui, não tinha citado ainda, mas é porque estava chegando o momento, já chega agora, acharam muito estranho aquilo, mas vereador, a mãe é arquiteta, meu pai é engenheiro civil, nada a ver com a família. Aliás, meus 4 irmãos, um deles aqui, o Steiva, nenhum deles está na política e nenhum deles quer, até onde eu sei, talvez, não. Por que entrar na política? E foi algo que surgiu, claro, a convite, estimulado, mas muito de dentro, de querer fazer a diferença, de querer seguir isso que foi chamado pelo Tiago como vocação. Nunca imaginei que estaria aqui aos 38 anos, pode parecer pouco, talvez pela gentileza dos oradores anteriores, que estaria já vésperas de, na verdade, com 38, tendo sido eleito com 18, já passando 20 anos na política, atuando, com uns 2, 3 anos de interregno, quando estive estudando no exterior. É muito tempo, eu não imaginava isso para mim.
Mas isso aconteceu porque, justamente, quando entrei na política, entrei dizendo que queria incentivar outras pessoas a participar, e agora, olhando para trás, e mais do que para trás, olhando para o lado e olhando para cá, eu vejo que esse incentivo deu certo, e vários outros estão, e hoje a minha participação já não é mais tão fundamental como era no passado, porque hoje a multiplicação aconteceu, e muitos estão fazendo esse trabalho de representação das mesmas ideias que eu defendia lá atrás e que, lamentavelmente, na política tradicional quase nada eram vocalizados, verbalizados. Hoje nós estamos vivendo um outro momento político no Brasil, e aí eu me refiro à participação das bases, a participação de vereadores, de deputados, senadores. A Marlene Guedes está aqui também, minha madrinha, também estranhou muito, com certeza, apesar de lembrar que... Vou contar essa história que é boa. A gente estava na casa dela, eu adorava dormir na casa da Marlene. A Marlene, minha madrinha, está sentada aqui atrás do Esteve. E aí teve uma eleição que a gente fez quando era criança. Eu digo, como criança, eu nunca pensei em ser político, mas acho que toda criança deve brincar de política em algum momento, mas talvez eu brinquei mais que os outros e eu hoje não reconheço. E aí fizemos uma eleição na casa dela, éramos eu, ela e a Neuza os candidatos, não foi assim, Marlene? E aí todos nós tínhamos que fazer um discurso, governador, tínhamos que avaliar os discursos de quem estava na sala. A Marlene fez o dela, a Neuza fez o dela, eu fiz o meu. Cada um de nós votava no seu candidato preferido. Foram contar os votos. Neuza, 1 voto. Marlene, 1 voto. Marlene, 2 votos. E ela olhou para mim e disse, Marcel, tu não votou em ti? Disse, não, teu discurso foi muito melhor. Devia ter o quê? Uns 9 anos, Marlene, não sei, 9, 10 anos, 8 talvez. Enfim, me desviei um pouco do assunto, porque a história eu reputo ser muito boa, mas essa multiplicação de esforços que nós estamos vendo hoje é o que me move, é o que me faz continuar trabalhando, apesar de todas as dificuldades que nós temos. E a coisa que eu mais ouço hoje, disparado, de qualquer pessoa que me encontra, que esbarra em mim na rua, que vem me cumprimentar, que quer dar uma palavra de incentivo, o que eu mais ouço é, não desista. Não desista. Isso é mais do que um pedido, é um apelo, é uma forma de também demonstrar carinho, é claro, porque a pessoa está ali vendo e está sentindo que não está fácil a coisa, mas incentiva e diz, continua, não desista. E é uma forma também de demonstrar que a esperança está aí, que nós temos que continuar trabalhando, porque o bem com certeza vence o mal e nós venceremos. Podem ter certeza que nós venceremos. Nós temos toda a condição. Nós vivemos num país com muitos recursos naturais. Eu aprendi com Roberto Campos, aliás, em nunca falar em riquezas naturais. Já debatemos sobre isso, o governador e eu, porque a riqueza só vem depois do recurso ser trabalhado com força humana e com tecnologia. Roberto Campos dizia isso com muita propriedade. Nós temos recursos naturais, temos pessoas criativas. O que falta é termos mais dessas pessoas que nós temos, atuando no setor privado, criando riqueza, fazendo a diferença, vencendo os obstáculos, participando também da política e sendo líderes, seja no setor público, seja nas entidades empresariais, seja nos diretórios acadêmicos, onde quer que haja um espaço, porque foi isso que a esquerda fez ao longo de décadas. E se depois de poucos anos, vice-prefeita Rejane de Joinville, que está aqui, se depois de poucos anos, de um início tão promissor, nós acharmos que é momento de desistir, é porque nós não entendemos nada. Pelo contrário, não é momento de desistir, é momento de continuar, é momento de prosperar, é momento de continuar dando todo o discurso necessário, mesmo que às vezes pareça pouco e insuficiente, para que a água mole em pedra dura tanto bata até que fura. Muito obrigado, vereador Tiago Albrecht, por essa oportunidade. Muito obrigado à Câmara de Vereadores de Porto Alegre, por essa grande honra que hoje me dá
de receber essa comenda Porto do Sol, que é a mais importante do legislativo da capital gaúcha, mas principalmente, mãe, Steven, Marlene, meus familiares, que me legaram a criação e o temor e amor a Deus. Muito obrigado, Senhor, por este momento que nós estamos vivendo aqui hoje e que todos vocês podem, junto comigo, celebrar. Obrigado pela presença de todos vocês. Cada um de vocês é muito especial para mim. Guerrido e bravo, povo que não tem virtude, acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Por favor, então, vamos fazer a foto. Venham rapidamente aqui à frente, nós temos a agenda dos diversos mandatários aqui. Podem se postar na frente, homens atrás, mulheres na frente.